Um Cenozoico mais geomorfológico do que geológico no Brasil. Por quê? Essa é uma pergunta que o professor Roberto Célio Valadão fez pra gente no questionário de campo, como a entrega de um trabalho avaliativo no final da disciplina que ele está dando pra gente na pós-graduação da Geografia do GC, que se chama Geomorfodinâmica do Cenozoico. A gente tem que pensar no período geológico como uma tabelinha que tem várias divisões. E o Cenozoico é o período mais recente, na verdade a era mais recente, que compreende o período de 66 milhões de anos até hoje. Ele também é conhecido como a Era dos Mamíferos devido ao surgimento de várias espécies que estão aí até hoje. Ele é marcado pela extinção em massa dos dinossauros. Eram muitos rearranjos tectônicos nos continentes, vários eventos tectônicos importantes e também muitas mudanças climáticas. Então é um período geológico bastante intenso. E a verdade é que é tão intenso que sobrou muito pouco para se contar disso quando a gente pensa em termos de geologia. Pensando nisso, eu trago aqui 4 principais aspectos que fazem que a gente tenha de fato um Cenozoico mais geomorfológico do que geológico no Brasil. O primeiro deles é porque ao longo dos 66 milhões de anos do Cenozoico que se passaram no Cenozoico, a gente teve longos processos de erosão. Então, tudo que a gente tinha ali de rocha, que é o que os geólogos estudam, tudo que a gente tinha ali foi erodido, destruído e não sobrou para contar a história. Então, a geologia não consegue contar tanto pra gente o que aconteceu lá nesse período. Então, foram longos ciclos de erosão ao longo do tempo, né, que foi desgastando a superfície da Terra de forma muito intensa, né, removeu todas essas camadas geológicas mais antigas que tinham lá. E, muitas vezes, essas evidências geológicas, elas foram destruídas, né, e resultaram em formas de relevo, que são o que a geomorfologia estuda. Além de ter menos tempo, né, mudanças climáticas, as coisas mudaram e tal, que essas feições geomorfológicas não estão mais tão suscetíveis aos processos de intemperismo e erosão intensa que a gente tinha lá no passado. Então, elas estão aqui ainda para contar a história, né? Então, apesar de que a gente tem tido um Cenozoico que teve muita destruição de materiais e isso gerou um arrasamento mesmo das evidências geológicas, as evidências geomorfológicas que a gente tem hoje ainda estão bem preservadas. Consegue observar inúmeras feições geomorfológicas, tipo níveis deposicionais de rios, inclusive muitos deles deformados pela atividade tectônica, que aí seria outro assunto. Dentre outras questões também, tipo vales fluviais, feições geomorfológicas foram geradas ao longo do Cenozoico, que ainda estão preservadas e ainda estão aqui para contar a história pra gente. Muito desse processo de erosão e deposição que aconteceu lá no passado geológico pode ter feito com que as camadas geológicas do passado estejam meio que soterradas pela deposição desses materiais, ou seja, que esses longos ciclos de erosão e deposição fizeram com que essas camadas geológicas estejam escondidas e a gente não tem acesso a elas, né? A gente tem muito mais acesso, na verdade, ao sedimento inconsolidado que está em cima delas. E tem que levar em consideração que se essas camadas geológicas elas existem, elas podem ser acessadas sim por perfurações, escavações profundas e tal, mas isso dificulta bastante a obtenção de evidências geológicas de forma mais direta, assim. As feições geomorfológicas, elas já estão na superfície. Às vezes, num corte de estrada, você consegue observar isso. Então, realmente, é muito mais fácil acessar a história do Cenozoico através dessas evidências geomorfológicas. Quando a gente pensa em geomorfologia, e muitas vezes geomorfologia de pequena escala, a gente tem acesso a processos que estão acontecendo exatamente nesse momento. Então, é muito mais fácil a gente conseguir associar isso, né? Quando a gente pensa na construção da história geomorfológica de um determinado lugar. Eu resumi aqui de uma forma muito corrida mesmo o que eu pensei em dar de resposta para essa pergunta.
E aí eu fico aqui pensando aqui com os meus martelinhos, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Será que tem outras questões que eu deixei de levantar? Ou será que eu falei alguma grande bobagem aqui? Então, eu quero usar esse espaço justamente para levantar esse tipo de discussão. O que vocês acham? Por que a gente tem um passado cenozoico muito mais geomorfológico do que geológico?